Será que quando os espíritos desencarnam, eles conseguem entender Deus? Será que ao desencarnar, eles conseguem comprovar a existência de Deus e passam a acreditar imediatamente que Deus existe? Eles conseguem vislumbrar a figura de Deus lá no mundo espiritual? Será que a simples existência do mundo espiritual implica na existência de Deus? A existência do mundo espiritual, ela é uma prova da existência de Deus? É uma prova de que o universo possui um Criador? O que vocês acham? Bom, esse é o assunto de hoje aqui no Mentalítico. O meu nome é Bruno Marota e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu queria fazer um exercício de raciocínio, um exercício um pouco filosófico a respeito do mundo espiritual e da existência de Deus. Imaginem uma pessoa que ela é ateia, ela não acredita na existência de Deus. E essa pessoa tenha uma experiência de quase morte e seja projetada, seu espírito se projete para fora do corpo e nessa projeção astral, nesse desdobramento, como chamam os espíritas, ela perceba que o mundo existe além do mundo material e ela veja o mundo espiritual. E aí, isso é motivo para ela deixar de ser uma pessoa ateia, para largar a crença no ateísmo e se tornar uma pessoa que crê em Deus? Ou seja, o mundo espiritual, ele é a prova da existência de Deus? É claro que o mundo espiritual, ele destrói instantaneamente o materialismo. Uma pessoa que ela é puramente materialista, ela não tem como continuar a ser materialista, uma vez que ela perceba que o mundo espiritual existe. Então, numa experiência de quase morte, onde as suas ondas cerebrais foram cortadas e o batimento cardíaco parou, ou seja, não há ondas cerebrais, não há funcionamento do cérebro e não há atividade cardíaca, ela está morta para a ciência. O cérebro não está funcionando. E aí ela vai para o outro lado e ela vê uma série de coisas e quando ela volta, ela constata que as coisas aconteceram. Como uma das coisas que existe lá na série, no Chico Xavier, onde uma pessoa que morreu, ela vai e informa ao médico o que aconteceu quando ela estava morta, que ela havia visto um outro paciente, que esse sim tinha morrido e sabia o nome do paciente, que havia acabado de chegar no hospital e tinha morrido. E os médicos foram lá e confirmaram que aquele paciente de fato havia morrido. Uma pessoa que passou por uma situação dessa, ela não tem como afirmar que o mundo espiritual não exista, porque ela recebeu uma prova que o mundo espiritual existe. Ela conversou com o espírito de um morto, pegou o nome e confirmou que ele de fato havia morrido, enquanto ela estava sendo operada. Então, é uma prova cabal, é uma prova suficiente da existência do mundo espiritual. Por quê? Porque o cérebro dela não estava funcionando e ela se recorda. Então, prova que a memória dela não está no cérebro, que aquilo não aconteceu no próprio cérebro, porque o cérebro não estava funcionando. Então, a partir desse momento, ela pode começar a pensar, bom, isso quer dizer que Deus existe? E aí a gente vai refletir a respeito da criação do universo. Embora eu acredite que o universo tenha sido criado por Deus, e eu já publiquei um vídeo aqui sobre isso, a prova filosófica da existência de Deus, e o Espiritismo também sustenta isso, baseando-se principalmente no axioma de que não há efeito sem causa, principalmente um efeito inteligente. Então, se há um efeito inteligente, é porque há uma causa inteligente. Dito isso, ainda é possível que uma pessoa que seja ateia, ela ache que o universo foi criado ao acaso. Porque veja bem, se você pegar um baralho e embaralhar ele infinitas vezes, com certeza em uma das vezes em que você abrir o baralho estará na ordem correta que deveria estar quando a gente organiza de acordo com as ordens das cartas. Ainda que seja muito improvável que isso aconteça, a chance de acontecer isso é a mesma chance de qualquer outra combinação. Não há diferença nenhuma entre acontecer essa combinação no embaralhamento ou qualquer outra combinação. As chances são as mesmas.
Então, se fizermos infinitas tentativas na eternidade, no infinito, uma delas certamente irá vir tudo ordenado perfeitamente. Então, a gente pode imaginar que no infinito, no tempo que nunca acaba, na eternidade, e nos múltiplos versos, nos infinitos versos da existência, ou seja, pelo infinito de tempo vezes o infinito de versos, o que pode acontecer é que, em algum caso, certamente todas as condições possíveis e imagináveis serão ordenadas para que a vida aconteça. Mas você já parou para imaginar o quanto de possibilidades, o quanto de tentativas seriam necessárias para isso acontecer? É um número inimaginável, matematicamente impossível de ser atingido. Ainda assim, diante do infinito, ele aconteceria. E nós teríamos que estar justamente nesse caso, justamente no caso que deu certo. Porque a única civilização que existiria, ela existiria justamente onde o baralho foi completamente ordenado ao acaso. Veja, mas é uma infinitesimal probabilidade disso acontecer. Tão baixa, mas tão baixa, que a gente não consegue nem dizer quantos zeros teriam antes desse número. É uma coisa absurda. Quando você coloca o mundo espiritual na jogada, a complexidade do universo aumenta tanto, mas tanto, que isso se torna muito mais difícil ainda de acontecer. O acaso se torna muito mais ainda improvável que o seu espírito exista e que o seu espírito forme um perispírito, que esse perispírito seja o molde do seu corpo, que tenha um mecanismo da reencarnação, que as coisas se entrelacem, que a gente volte conhecendo os nossos familiares e que o mecanismo da vida material seja agora determinado pela vida espiritual, que existam diversos outros planos de existência, ou seja, além de outros versos materiais, que tenham ainda outros planos de existência em outras faixas da matéria, em outros espectros da matéria. Então seriam como outros versos aqui mesmo, de nós mesmos, ou dos nossos espíritos, ou das pessoas que estão por aqui. Cada tipo de espírito em uma frequência, em uma dimensão, em um verso, chame como você quiser. Isso vai adicionar uma complexidade ao universo muito maior do que já havia antes. Se o acaso já era improvável antes, agora ele é absurdamente mais improvável, porque existem inúmeras frequências, dimensões, faixas de vibração da existência. Então, o número de combinações de probabilidades de coisas que teriam que acontecer para que a vida funcionasse, porque agora, com o mundo espiritual, as exigências, o tamanho do baralho aumenta infinitamente. As coisas a serem ordenadas perfeitamente são muito maiores. Então, se já era improvável antes, ela é muito mais improvável agora. Mas isso não é uma prova cabal da existência de Deus. Ainda assim, Deus poderia não existir, por mais que seja muito mais improvável que o acaso funcione. Ainda assim, poderia acontecer em algum momento, no infinito do tempo, no infinito dos versos que existem, das faixas de frequência e nos versos materiais que nós poderíamos pensar, em um lugar poderia acontecer isso ao acaso. Mas é muitíssimo improvável. E por que eu falei isso tudo? Por um simples fato de que os espíritos, eles não sabem de fato como é Deus. O que é Deus? Os espíritos mais próximos a nós, eles não têm compreensão de Deus. Falta a eles também sentidos para compreenderem o que é Deus e a existência de Deus. Então, no mundo espiritual, também há a crença em Deus. Só espíritos muito mais avançados
é que tem essa possibilidade de compreender o que seria Deus. Jesus, com certeza, é um desses espíritos. Como um espírito puro, ele tem essa possibilidade de compreensão do que é Deus. Mas no mundo espiritual não há essa compreensão. E há muitos espíritos lá no mundo espiritual que desencarnam e continuam não acreditando exatamente em Deus ou na dúvida. No mundo espiritual também há espíritos que mantêm a sua religião, porque eles chegam do lado de lá e nada fica extremamente provado. Fica provado que existe um mundo espiritual, que existe um inferno, entre aspas, que seria um umbral, e que existe o céu. Mas um espírito que desencarnou, que não sabe o que aconteceu na vida dele, que se encontra lá no umbral sofrendo, ele pode entender que aquilo ali é um inferno. Um outro espírito que está aqui rondando pelo mundo material, que não foi para um umbral mais denso, ele passa a entender que existe a continuidade da vida. O materialismo realmente se acaba, mas não vendo nem o inferno, nem o céu, sem saber direito o que está acontecendo, vendo que sua vida só continua, e às vezes sem nem perceber direito que morreu, para ele fica difícil raciocinar a respeito de Deus, céu, inferno. Ou talvez ele perceba que morreu, veja o que está acontecendo, mas tem uma visão parcial das coisas. E por causa dessa visão parcial, talvez ele não compreenda o todo. E nós mesmos, quando evoluímos, ainda temos dificuldade de compreender esse todo. E temos que aceitar aquilo que espíritos mais elevados nos trazem. Mas uma vez que a gente vê que existem espíritos mais elevados, nós imaginamos que eles saibam do que eles estão falando, melhor do que a gente. Assim como quando um espírito mais ou menos elevado vai às zonas mais baixas do umbral, ele consegue transmitir coisas da existência para aquele espírito que está lá sofrendo, que aquele espírito sofredor não consegue perceber. E já aconteceu em grupos mediúnicos, espíritos que não sabiam que não estavam no inferno, digamos assim, que eles achavam que aquilo era um inferno, que eles não sabiam que poderiam sair dali e ir para um local melhor. Eles só foram descobrir isso na hora do atendimento. Por quê? Porque eles desencarnaram, não tinham muita noção do mundo espiritual, no máximo tinham ouvido falar de inferno e foram para um local cuja descrição bate com o inferno. E aí o que eles pensaram? Estou no inferno, não tem salvação, estou condenado por toda a eternidade. E aí na hora do atendimento, o que aconteceu? Eles perceberam que não estavam no inferno, perceberam que estavam no umbral e que poderiam sim sair de lá e ir para uma situação melhor, que poderiam ter outras oportunidades. Então isso é bem comum, porque a pessoa não tem conhecimento, não estudou e não tem nenhuma outra perspectiva. Tudo que ela consegue ver é aquilo que é apresentado a ela naquele momento, naquele local. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, se inscreve no canal, deixe o seu like, deixe um comentário, compartilhe o vídeo com os amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.